Gente, quem já está, quem já está por aqui, consegue confirmar para mim se vocês estão me vendo direitinho, se a minha tela está metade apresentação, metade outra. Oi, Vitória. Tá me ouvindo? É que eu tava sem falar, tava falando antes, acho que você não tava ainda. Tá me ouvindo agora? Beleza. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida que ficou de alguma outra aula, e a gente pode usar esse tempo até umas 5h05, 5h10, que geralmente é o tempo que a gente espera o pessoal, né? Todo mundo chegar. A gente pode usar esse tempo para tirar dúvidas. Uma coisa da mentoria que ficou, às vezes suporte.
Gabriela, você não tá me ouvindo? Vou colocar só minha câmera por enquanto. Vocês estão me ouvindo? Tá. Quando eu colocar para compartilhar a tela, vocês confirmam para mim, por favor, se vocês continuam ouvindo o meu áudio, tá? Eu falando agora, vocês continuam ouvindo numa boa? Beleza, já são valeu. Gente, é que eu tô em silêncio por enquanto, porque tô esperando dar o horário de começar, esperar todo mundo chegar. Mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, saberem alguma coisa, tiverem alguma dúvida, a gente pode começar conversando. Galera, todo mundo falando que tá me ouvindo normal, então acho que tudo ok. Esperar mais uns 5 minutos e a gente começa, tá? Oi, gente, tá chegando agora. Tudo bem com vocês? Como é que tá sendo essa semana? Como é que foi a semana? Já é sexta. Como é que tem sido na mentoria? Me contem aqui do ladinho para eu ir lendo os comentários. Só para dar uma introdução antes da gente começar, enquanto não chega todo mundo, eu moro na Hungria hoje, né? Só para deixar claro aqui um contexto. E essa bolsa foi a que me trouxe para cá. Então, hoje, se vocês puderem fazer o máximo de perguntas possíveis, me sugam o quanto vocês precisarem, porque eu posso dar vários detalhes sobre essa bolsa, sobre a aplicação, sobre a vida aqui. Semana top, amanhã tem Enem. Nossa, real, verdade. Vocês vão fazer Enem? Como é que estão as preparações aí? Fiz Enem muitos anos.
Mas, enfim, só retomando, eu estava falando dessa bolsa, é a bolsa que me trouxe para cá, né? Então, se vocês precisarem de detalhes do tipo, não só da aplicação dos documentos, mas, por exemplo, gastos e se a bolsa é suficiente, se não é, como é que funciona, se atrasa, se não atrasa, dá todos os detalhes possíveis. Eu faço engenharia elétrica, Jadson. Eu comecei no Brasil, eu fazia elétrica na Universidade Federal de Itajubá, aí, por isso que eu digo, fiz várias vezes o Enem. E aí decidi sair do Brasil. E foi quando eu achei essa bolsa que me trouxe para cá. Semana bem agoniada. Não é fácil não. E principalmente agora, né, que começam as aplicações, né, a maioria das bolsas, por exemplo, essa que eu vou falar hoje, ela abre agora em novembro o processo de aplicação e acaba em maio só. Então, realmente, a partir de agora é correria. Custo de vida aí é caro. Bárbara, a gente vai falar sobre isso. Eu separei um tópico só para falar sobre isso e vou te dar vários detalhes. Vale a pena fazer física. Gabriela, física é um curso que não tem disponível na minha universidade, então eu não sei te afirmar assim com certeza como funciona, né, o bacharelado em física aqui. Não sei se você está falando de bacharelado, mas, por exemplo, aqui na Hungria tem várias universidades que aceitam essa bolsa, então provavelmente na de Budapeste, nas outras, deva ter esse curso de física. Em específico, eu não sei te responder, porque na minha universidade não tem, mas eu posso trazer essa informação para você depois da aula. Tem oportunidade para fazer medicina? Tem, Jadson, tem medicina aqui, porém, eles não recebem essa bolsa. Deixa eu tentar te explicar como é que funciona. A minha universidade chama Universidade de Pete. E dentro da minha universidade tem vários departamentos. Então, por exemplo, o meu é de Engenharia e Ciência da Computação. Aí tem o prédio que é só de humanas, prédio que é só de medicina. Então, são escolas separadas dentro de uma universidade. Por exemplo, se você imaginar Harvard, que fica um exemplo muito mais fácil para todo mundo ver como algo palpável. Você tem a Universidade Federal, a Universidade Central, com o nome de Harvard, e aí você tem várias escolas dentro da mesma universidade. A mesma coisa aqui. A medicina, no caso, eles não aceitam esse programa de bolsa. Porém, eu sei que as mensalidades de medicina são muito mais baratas que no Brasil. Por exemplo, eu conversei com a minha amiga, ela faz MED, e ela estava me falando que o semestre sai por em volta de. Deixa eu fazer as contas aqui, que ela falou em dólar. São 3 mil dólares o semestre. O dólar está uns 4, então sai uns 12 mil o semestre. Enfim. Não. Deixa eu lembrar aqui. Comparando com o Brasil geralmente, faculdade de medicina são 10 mil reais um mês, certo? É porque eu me confundo com essa coisa de semestre e mês. Então, assim, enquanto um aluno no Brasil paga 10 mil reais de média, aqui eles pagam em torno de 4 mil reais. Então, no semestre, dá 4 vezes 6, dá uns 24 mil reais, por aí. Então, é bem mais barato. É isso que eu queria dizer. Eu estava tentando lembrar os valores. Cara, a qualidade de vida, Bruno, é excelente. Eu fui para o Brasil agora no meio do ano e, para ser muito sincero, eu desacostumei já no Brasil, porque, aqui, por exemplo, eu volto para casa às 3 da manhã sozinha, andando, sem me preocupar, assim. Então, questão de segurança pública é muito tranquilo. A parte de lazer, assim, de comunidade, é bem. Nossa, comparando com o Brasil, não sei os outros países da Europa, porque eu só morei na Noruega durante um tempo, e lá
nossa, é alto padrão, né? Então, já é muito melhor que o Brasil também. Mas comparando com os outros países da Europa, eu nunca morei em outros países, e então posso falar só da Hungria e da Noruega, e assim, a qualidade de vida é excelente. Claro que a Noruega é muito mais desenvolvido, mas mesmo assim, a Hungria é excelente. Não, eu não vim nem por graduação sanduíche e nem por transferência. O que eu fiz foi, eu fiz 1 ano e meio no Brasil, de elétrica, e aí eu apliquei como freshman para cá de novo. E aí, quando eu fui aceita, eu eliminei as matérias que eu tinha feito no Brasil, porque o processo era muito mais fácil do que se eu aplicasse como transfer. A taxa de aceitação de transfer é muito mais baixa, então por isso que eu optei fazer esse caminho. Caraca, tem um monte de dúvida. Meu Deus. Ó, vou tentar responder tudo rapidinho pra gente começar daqui 2 minutos, tá? Me chamo Ayla, essa bolsa é acessível para quem tem inglês intermediário. Bom, você vai ter que fazer o TOEFL. Então, assim, o TOEFL é aquela coisa, né? Você não precisa ser fluente para tirar uma nota super, assim, uma super nota. Você tem que estudar como tirar nota no TOEFL. Se você conseguir uma nota alta, que seja o nível, o mínimo necessário para entrar aqui, você consegue sim PhD em engenharia. E as bolsas de PhD são muito generosas, diga-se de passagem. Como é a área de direito? A gente tem uma faculdade só de direito, que é um prédio super bonito, inclusive. E eu não sei detalhes, assim, de como funciona a estrutura de currículo e tal, mas eu sei que é uma universidade muito respeitada e eles têm várias fundações, enfim, excelente. Jadson, infelizmente, para a MED não tem bolsa. Já até procurei, já perguntei para vários amigos se teria ou não essa possibilidade, e não tem. Eles não oferecem bolsa mesmo. As faculdades da Noruega, eles têm o... É que funciona assim, os mestrados, a maioria é em inglês. Tem as duas opções, né, claro, a língua no norueguês e no inglês. Mas para graduação, é basicamente em norueguês, e eles não oferecem... não, desculpa. Os cursos de graduação são totalmente gratuitos para estrangeiros também, porém, são todos em norueguês. A partir do mestrado que eles começam a ficar padronizados em inglês. Essa modalidade freshman, Juliana, ela é calouro. Então, você aplica normalmente essa aplicação que eu vou explicar aqui hoje, e aí você começa como primeiro ano. A grade curricular é muito diferente da sua no Brasil. Bom, é diferente no sentido de que é muito mais focado para o mercado de trabalho e muito mais enxuta, digamos assim. Então, tem matérias no Brasil, por exemplo, o curso de engenharia no Brasil é super teórico, né? Então, tem várias matérias várias matemáticas e várias físicas que você não vai usar como profissional. Então, aqui é um curso muito mais enxuto e voltado para o mercado de trabalho. Porém, o ciclo básico de engenharia é o mesmo, cálculo, física e química. Dá tempo. Essa bolsa, inclusive, Bruno, ela começa agora em novembro a aplicação. Gente, vamos começar então. Eu vou ficar só nos slides agora. Eita, consegui. Então, beleza. Bolsas na Hungria, que são 100%, tanto para graduação, quanto para mestrado e doutorado. E ainda tem uma ajuda de custos. Vamos lá, então. Bom, antes de começar, falando mesmo do processo de aplicação, eu quero falar por que Hungria. E aqui entra a resposta para as perguntas de vocês, que a gente estava discutindo agora, que é custo de vida, se vale a pena ou se não vale, qualidade de vida, etc. A Hungria é um dos países mais baratos para se morar na Europa. Primeiro porque eles, apesar de estarem dentro da União Europeia, eles não adotaram totalmente a zona do euro. Isso quer dizer que a moeda aqui é o florim húngaro, e a proporção dele é tipo assim, 1.000 florins valem R$ 13.
E é claro que você tem a opção de usar euro, mas oficialmente, e a maioria das transações e os pagamentos de bolsa, enfim, tudo, a economia toda, né? Eles funcionam em florim húngaro, apesar de você ter a opção de usar euro em todos os supermercados que você vai, ter a sua conta bancária. Por exemplo, a minha conta bancária ela é tanto em euro quanto em florim. Mas o custo de vida em si é totalmente, você consegue fazer totalmente baseado em florim húngaro, o que torna muito mais barato. Então, os aluguéis aqui costumam girar em torno de 1.200 a 1.500 num apartamento de 2 quartos. Na Europa, desculpa, na Europa, nos outros países europeus que estão dentro da zona do euro, esse aluguel costuma girar de 600 a 800 euros. Então, o euro está, tipo, quase R$ 5 hoje. Então, o aluguel sai quase R$ 4.000. E isso é um dos aspectos que deixa a Hungria com um custo de vida muito baixo. Esse aspecto, então, deles não terem ainda adotado o euro totalmente na economia deles. Qualidade de vida. Gente, segurança pública é indiscutível em qualquer país da Europa se comparado com o Brasil. Acabei de falar para vocês que eu me sinto muito segura aqui, nunca vi um assalto, nunca vi uma briga, nunca vi nada disso. Volto para minha casa às 3 da manhã sozinha, pegando ônibus, enfim. Qualidade de vida também, outro aspecto muito positivo. Vamos lá. Auxílio para estudantes. Eu acho que a Hungria é um dos países mais generosos hoje, quando se diz em questão de bolsa, assim, porque além deles darem, igual eu coloquei, né, 100% de bolsa, que quer dizer, você não paga nada pelo seu curso. Além deles darem esse 100% de bolsa, eles ainda dão uma ajuda de custo para você pagar as suas despesas. Vou dar detalhes aqui, hein? Para a graduação, a bolsa hoje, ela gira em torno de 83 mil forints, que dá mais ou menos R$ 1.200. Isso é suficiente para você pagar todo o seu aluguel, para você pagar todas as suas utilities, que são as contas de casa, né? Por exemplo, água, luz e sistema de aquecimento e condomínio. E ainda sobra um pouquinho para você comprar o seu bus ticket, que é o passe de ônibus. Isso para graduação. Para nível de mestrado, ela é um pouquinho maior, 102 mil forints. Eu não, esse valor eu não tenho com certeza, porque eles mudaram do semestre passado para esse semestre. Mas é um pouquinho maior, então ela gira em torno de 1.500 a 1.600. E a bolsa, desculpa, gente, a bolsa de PhD, ela gira em torno de R$ 2.000, já convertendo para real. E é o suficiente para pagar, então, o aluguel de vocês, todas as contas de casa, e ainda sobra um pouquinho para comprar ticket ou pagar conta de celular. Estou dando bem detalhado, porque é o que acontece na minha realidade e na realidade da maioria dos meus amigos que estão aqui. Vou dar uma olhada aqui se tem alguma pergunta até então, porque eu não gosto de ficar falando. E aí fica chato também, né? Só falar e as pessoas não poderem dar uma opinião. Sim, as aulas são todas em inglês. São todas em inglês. Aliás, a gente tem 3 opções. A escola, a universidade é trilingue, se é que existe isso, esse termo. Tem o alemão, os cursos em alemão, principalmente na escola de medicina, que o Bruno estava perguntando agora há pouco. Não, desculpa, o Jadson. A escola de medicina ela tem 3 línguas, e a minha também, que são os cursos em alemão, os cursos em húngaro e os cursos em inglês. Deixa eu voltar aqui para minha apresentação. Se eu tirar a minha gente, vocês conseguem confirmar para mim se vocês me ouvem quando eu tiro a minha tela aqui? A minha tela, no caso, é a minha câmera. Ah, tá. Era só para tirar essa dúvida, para saber se quando eu tiro a minha tela, vocês conseguem me ouvir, mas então já tirei essa dúvida, beleza, vou deixar eu aparecendo aqui no cantinho bem pequenininho. Enfim, essa bolsa, o Lucas,
Não, desculpa, ô Lorena. Essa bolsa ela é dada pelo governo da Hungria, o governo nacional, e ela inclui todas as universidades, menos a de medicina, infelizmente. Esse é o valor da bolsa por mês. Sim. Então, o valor da bolsa por mês para a graduação é 83 mil forints, que dá 1.100, 1.200 reais, depende da cotação do dólar a cada mês, mas ela varia de 1.100 a 1.200 reais. A de mestrado gira em torno de 1.500 a 1.600 e a de doutorado 2.100, depende da cotação do dólar, que também influencia na cotação do florim real, enfim. Ok, vamos continuar então. Esse outro ponto que eu queria falar, que são as cidades cheias de estudantes internacionais. Gente, vou ser muito sincera aqui com vocês, e até um pouco pessoal, mas vou compartilhar que eu acho super importante. Quando você vai fazer intercâmbio fora, e você vai passar muito tempo, por exemplo, eu me mudei de vez, né? A graduação são 3 anos e meio, mas eu não tenho nem expectativa de voltar para o Brasil. Quando você vai passar muito tempo fora, é muito importante que você considere a cultura do lugar. E tem culturas que são completamente diferentes da brasileira. O que eu quero dizer com isso é, por exemplo, a Hungria, as pessoas são muito depressivas, muito fechadas e muito mal educadas também, comparando com os padrões do Brasil, claro. Então, assim, o que deixa a Hungria interessante são os estudantes, para quem vem de fora, né? São os estudantes internacionais, porque ao mesmo tempo que você tem essa sociedade húngara ainda muito conservadora, e nesse padrão, assim, de ser meio fechado, meio mal educado, com, né, entre eles, inclusive, não é uma coisa, assim, só com quem é de fora, é entre eles, assim, no dia a dia. O que deixa interessante, então, são os estudantes internacionais, porque a Hungria é um país muito pequeno, com uma população muito pequena e muito envelhecida. Então, é por isso que eles estão dando tanta bolsa, com tanto recurso para quem vem de fora. E aí tem muito, mas muito estudante internacional mesmo. Então, você vai num restaurante, você encontra pessoal falando alemão, pessoal falando inglês dos Estados Unidos, pessoal falando inglês britânico, o pessoal da França falando espanhol, desculpa, o pessoal da Espanha falando espanhol, francês, enfim. E isso é muito legal, porque você encontra um ambiente muito multicultural, assim, com pessoas super jovens, com cabeças super abertas, e isso torna muito interessante, e é um contraponto para uma sociedade que tem uma cultura já tão fechada. E isso não é uma coisa só da Hungria. Para brasileiro é muito difícil, gente, porque a gente é muito legal, sério. A gente é muito receptivo, muito, né, da conversa, da amizade, de ser, como é que eu posso dizer isso, friendly com as pessoas. Ser amigável, né, ser gentil. E na Europa a galera é mais na deles, não é muito dessa coisa de comunidade, de conversar. Então, para quem vem para passar muito tempo, é muito importante considerar esses pontos de cultura. Tem alguns países que são muito mais fáceis de adaptação, por exemplo, Espanha, Itália, Portugal, é muito mais parecido com a cultura do Brasil. Os países como Alemanha, Noruega, Dinamarca, Hungria, eles têm uma cultura totalmente diferente. Então, é por isso que é tão importante ter essa cidade cheia de estudante internacional para tornar a nossa experiência cada vez melhor. E esse era um ponto que geralmente as pessoas não falam, mas eu quis contar para vocês terem realmente ideia de como funciona, de como é o intercâmbio e como é a sociedade aqui. Consigo transferir os créditos da Junior College para uma graduação aí? Olha, vai depender muito da universidade se eles vão aceitar os seus créditos ou não, e se os seus créditos da Junior College são compatíveis com os da graduação. Vamos lá, passar para o próximo. Aplicação, então vamos começar falando da aplicação. Bom, como eu falei, a aplicação começa agora em novembro começa a aplicação e acaba no meio do ano que vem, lá para maio. O primeiro passo é checar o programa que você quer estudar, né? O seu curso, no caso, e as universidades. E como é que faz isso? Eu deixei esse link aqui, não foi à toa. Eu vou abrir aqui, vou ter que mudar meu compartilhamento de tela, porque para vocês poderem ver qual site que vocês têm que ir. Enfim, deixa eu mudar aqui rapidinho. Ops, pra gente demorar um pouquinho.
compartilhar tudo aqui, né, para vocês conseguirem ver. Deixa eu só confirmar aqui, está aparecendo o que eu quero. Beleza. Ó, esse aqui é a página oficial deles. Então, quando vocês forem fazer o cadastro como aplicantes, como candidatos à vaga, né? É nesse portal que vocês vão basicamente controlar toda a aplicação de vocês. E é aqui que vocês também escolhem, então, a universidade e o curso de vocês. Como está falando, né, no meu slide lá de como fazer a aplicação. Então, você vem aqui, pesquisa sobre a universidade, vou clicar aqui na Budapest Business School. E aí aqui tem uma descrição rapidinha dela, para vocês terem uma noção melhor. Tem uma descrição das faculdades, um negócio de cultura da faculdade, né, informações úteis aí para vocês considerarem na hora de aplicar. Então, esse é basicamente... Eu vou deixar todos os links para vocês, tá? Vou pedir para a Mai enviar depois, para vocês poderem dar uma olhada. Mas, basicamente, é aqui que vocês vão ver, então, escolher a universidade de vocês, o curso e determinarem o que é mais interessante para cada um de vocês, tá? Deixa eu sair daqui, vou parar meu compartilhamento de tela e vou compartilhar só a minha apresentação de novo. Somente. Beleza. Antes de eu continuar, o Juan está perguntando se eu enxergo o mercado de trabalho para engenheiro formado na Hungria. Com certeza, Juan, tem muita coisa. Em Budapeste, inclusive, tem empresa de todos os lugares, inclusive várias filiais de empresas europeias em Budapeste. Então, acho super interessante. Uma coisa que eu queria falar aqui para vocês rapidinho, só um comentário rápido, é que eu fico impressionada de ver como que as pessoas conseguem emprego na Europa de uma forma muito mais fácil do que no Brasil, digamos assim. Porque eu estava aplicando agora para estágio, e no Brasil, geralmente, eu vi os meus amigos, né, que se formavam tentando estágio, e, cara, parecia uma coisa impossível. E aqui tem uns sites, né, que você procura estágio na cidade, nos países e tal. E, assim, a maioria te chama para entrevista, sabe? A maioria tem realmente a vaga para te contratar. E eu não sei se é porque eu dei sorte ou se é porque realmente tem muita vaga na Europa, mas eu achei muito interessante. Enfim, só um paralelo aqui. Deixa eu voltar para minha apresentação. Enfim, como funciona então? Você vai lá, escolhe a universidade, descobre qual que é o programa que mais se enquadra no seu perfil, o que você quer estudar, depende se é graduação, se é PhD, se é mestrado, você faz tudo naquele portal que eu acabei de mostrar, escolhendo a universidade então e o curso. Depois que vocês fizerem essa seleção, vocês vão entrar em contato com esse Sending Partner. E o que são Sending Partners? Esses Sending Partners, eles são pessoas no Brasil, do Ministério da Educação, que vão fazer a seleção dos melhores candidatos nesse processo de application. Então, assim, você basicamente vai fazer o seu cadastro nessa plataforma que é do governo húngaro, que é essa que eu acabei de mostrar, que vai escolher o seu curso, que vai escolher a faculdade, e aí você começa o seu processo de aplicação lá. Então, você vai fazer todo o upload dos seus documentos, aquilo tudo que você precisa enviar, tipo carta de recomendação, histórico escolar traduzido, ou histórico da graduação para quem vai fazer mestrado, cópia de tese para quem vai fazer PhD. Enfim, todos os documentos você vai fazer o upload nessa plataforma. E o Sending Partner, que é desculpa, gente, que são pessoas no Brasil, no Ministério da Educação, eles vão ter acesso a todos esses documentos e depois de analisar, eles vão decidir quais são os melhores candidatos para as universidades e quais são os finalistas, né? Aqui eu tinha deixado, então, essa plataforma, né, do link que eu coloquei para vocês verem. Um minutinho. Enfim, deixa eu passar aqui para a próxima. E esses documentos que eu queria falar para vocês, quais são os documentos? Então, eles têm exame de proficiência, e aqui não é só o TOEFL que eles aceitam TOEFL, IELTS, Cambridge e mais alguns outros específicos lá, que eu inclusive nem tinha ouvido falar, mas a minha amiga que mora comigo, ela fez Wizard, parece que no final da Wizard eles têm um exame que
um exame de nivelamento. E ela disse que conseguiu, através desse exame, também enviar. Eu vou ver com ela o nome e posso incluir também nesse doc que a Maia envia para vocês com os links e essas informações. Mas só para vocês terem noção de que não é só o TOEFL que funciona nesse tipo de aplicação. É claro que tem uma pontuação mínima exigida, e a pontuação vocês podem checar quando abrir o application na plataforma. Me perguntaram nos comentários qual é a nota mínima. Eu não vou saber responder porque cada semestre eles mudam alguns padrões e parâmetros de nota e de aplicação. Então, assim, na minha época era 90, 95 no TOEFL, então não vou falar com certeza quanto está sendo agora, porque ainda não abriu o processo de application, então pode ser que eles mudem e eu não quero dar informação errada para vocês. Então, só para deixar claro, são esses os tipos de exame de proficiência. Histórico escolar traduzido, não precisa ser tradução oficial e juramentada, você pode traduzir, e é claro que você vai ter que enviar a sua cópia original com o carimbo e assinatura do diretor para, né, não falsificar, não fazer um histórico falso. Cartas de recomendação, você vai precisar de dois professores, uma da sua área, por exemplo, se você quer fazer exatos, vai ser engenharia, né, no caso. Tem que pegar de alguém de matemática, ou física, ou química. Você vai fazer direito, sei lá, pega direito eu nem sei, cara, porque não é minha área, pra ser sincera, mas vamos pegar um mais fácil, medicina, no caso. Você pega carta de recomendação de professor de biologia. E aí também é interessante vocês pedirem uma carta para o diretor da escola de vocês, caso vocês estejam aplicando para graduação. Para quem vai fazer mestrado, é a cópia do certificado da faculdade e algum professor que você considere que te conheça bem e que esteja alinhado na sua área de pesquisa do mestrado que você queira atuar, né? Ou na sua área de mestrado especificamente. No caso de PhD, você precisa de uma cópia do seu projeto de pesquisa no mestrado, que seria a tese no mestrado, que eles defendem, né? Diploma do mestrado traduzido e cartas de recomendação de professores do mestrado que te conheçam muito bem e que estejam alinhados com o seu programa de PhD. Ok, essays. Os essays são aquela... Não sei se vocês já sabem como é que funciona a aplicação para a universidade nos Estados Unidos. O Lucas, que é o outro mentor, ele sempre fala disso, ele arrasa. A Gabi também. Não sei se vocês estão familiarizados com o que são os essays. Os essays nada mais são do que textos que vocês vão ter que escrever falando sobre vocês, sobre a carreira de vocês, sobre o que vocês procuram. Carreira, eu falo carreira acadêmica, enfim, experiência de vida. São esses essays de faculdade que eles sempre pedem em aplicação. Se vocês ainda não sabem o que são os essays, tem algumas outras aulas na plataforma que vocês podem checar, para a gente não se alongar muito aqui. Materiais complementares, eles geralmente abrem uma sessão para caso você vai estudar, por exemplo, música ou dança, e até mesmo para quem é da área de, por exemplo, arquitetura, que precisa enviar portfólio, ou da área de engenharia, que teve algum projeto legal, eles sempre abrem para enviar algum tipo de vídeo, de foto, de documento, que são os materiais de atividades extracurriculares. Para quem está aplicando para música e dança também, eles têm uma diferença na aplicação que inclui a parte de que eles fazem uma entrevista para ver as qualidades da pessoa e tem que enviar alguns outros materiais, que vocês também podem checar quando abrir o processo de aplicação na plataforma, que eles podem mudar de ano para ano também. E como música e dança não é a minha área, eu não consigo falar com certeza para vocês quais são os documentos que eles vão pedir extras, além desses que estão aqui na lista. Então, assim, esses que estão aqui na lista são com certeza de pedir, são já fixados todo ano para todo tipo de curso. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Como fazer para validar meu curso superior na Hungria? Bruno, olha, considerando mestrado, né? Uma coisa que eu sempre digo, validar diploma, seja nos Estados Unidos, no Canadá ou na Europa, é muito complicado. Então, varia de país para país, você vai ter que pagar uma taxa, os processos mudam muito, então não entram aqui nessa aula. Mas o que eu acho
assim, o ponto-chave para qualquer país que você vai mudar e precisa validar o seu diploma é: faça um mestrado. Ou se você já tem mestrado, faz um PhD. Porque aí você vai ter o seu diploma, não o do Brasil reconhecido, mas você vai poder atuar da mesma maneira. E hoje em dia, muitas empresas contratam engenheiro, claro que médico não, porque médico é outra categoria, mas, por exemplo, engenheiro e pessoas que trabalham com marketing, enfim, TI, inclusive, com o diploma do Brasil mesmo. Então, você não precisa se preocupar tanto com essa validação. Não sei qual é a sua área, né? Se você for da medicina ou de direito, aí é totalmente diferente. Faz quanto tempo que eu estudo aqui? Que eu me mudei para a Europa tem 2 anos, que eu moro aqui tem 1 ano e meio. Bom, deixa eu continuar aqui, e aí depois a gente volta nas perguntas. Quais os sites que você usa para procurar estágio na Europa? Marcele, eu fiz uma aula só sobre LinkedIn e oportunidade profissional. Se eu não me engano, vocês já têm acesso, está no Hotmart, tem lá os sites para vocês acessarem, tá? Vamos passar aqui. Nominação do Sending Partners. Então, assim, só lembrando daquele contexto que eu dei para vocês, que vocês fazem, então, o envio de todos os documentos naquela plataforma que eu mostrei no começo, né, onde vocês também vão escolher a universidade, e aí a nominação do Sending Partners, eles vão escolher, dentre essas aplicações, quais são os melhores alunos, e vão enviar, então, para as universidades aqui na Hungria, falando, ó, a gente aqui do Brasil selecionou, nós selecionamos. Gente, desculpa, meu português é horrível. Então, enfim, eles vão selecionar os alunos e vão enviar, então, para as universidades aqui na Hungria e dizer, olha, esses são os nossos pré-selecionados do Brasil e agora cabe a vocês ver quem vai entrar na universidade e quem não vai entrar. É o que acontece. Os finalistas são direcionados, então, para a universidade que eles escolheram e eles vão ter uma entrevista com a universidade, que é através de Skype ou de alguma outra plataforma, e também eles têm uma prova, que eu inverti aqui a ordem, que a prova é antes da entrevista, desculpa, mas, enfim, só para deixar aqui as datas, né, em fevereiro, então, os finalistas são direcionados e recebem, então, para fazer a prova, e aí depois vem a entrevista de março a maio, só para mudar aqui a ordem. Enfim, vou começar falando, então, das provas, que vem antes da entrevista. Então, assim, você vai, então, ser direcionado para a universidade, e aí, dentro daquela plataforma que eu enviei, que eu mostrei para vocês, eles vão disponibilizar uma prova de nivelamento para entrar na universidade. E essa prova, por exemplo, para quem vai fazer engenharia, ela é sobre matemática aplicada, sobre física, e aí ela varia dependendo da sua área de atuação. Então, para quem vai fazer letras, vai ser uma prova em inglês, sobre gramática em inglês, para quem vai fazer em direito, uma parte de leis, enfim, claro que não vai ser sobre leis, porque você vai estar entrando na graduação, né? Considerando o nível de graduação. Então, vai ser uma coisa especializada na sua área. Para quem vai fazer mestrado, claro que a matéria vai mudar, para quem vai fazer PhD, também muda. Só para dar um contexto, então, para quem vai fazer graduação, a matéria da prova é matemática aplicada, aquela coisa básica de ensino médio. É sempre assim, a prova pega o seu nível anterior de conhecimento, né? Então, para quem vai fazer graduação, pega do ensino médio, para quem vai fazer mestrado, pega da graduação, para quem vai fazer PhD, pega do mestrado. É assim que funciona a prova, ela geralmente dura, cada prova dura 1 hora, de 1 hora a 1 hora e meia, e você tem até uma semana aí para marcar a prova e fazer online, é totalmente online, então certifique-se aí que seu navegador não vai travar, não vai dar nada de errado. Enfim, só também uma coisa aqui, essa prova não é muito difícil, tá? Ela para quem já fez o SAT, ela é como se fosse um SAT, o SAT básico. Não tem nada demais, assim, é só você estudar direitinho e controlar a ansiedade, que você vai com certeza sair muito bem. Eita, fui pra frente. A entrevista. Então, depois que você faz a prova, né, os melhores candidatos recebem, então, a entrevista, que já é praticamente o processo final.
já estão praticamente dentro da universidade com a bolsa garantida. A entrevista ela dura de 15 a 30 minutos, ela é bem rapidinha, só para saber mesmo se você contar um pouco mais sobre você, né? O que você espera do programa, da sua graduação, enfim, não é nada também um bicho de sete cabeças. Só para deixar aqui a data, então, só para reforçar, fevereiro de 2020, então, para quem vai começar a aplicar agora, no final desse ano, você recebe, então, a prova, né? Você vai ser contratado para fazer a prova e depois você recebe a entrevista de março a maio. E aí, no final de junho, sai o resultado final, você vai receber um e-mail confirmando ou não a sua aprovação na universidade, e aí vocês não precisam se preocupar, porque automaticamente vocês também já vão ter a bolsa garantida. E esse é um ponto que eu queria comentar com vocês, que quando eu comecei a fazer algumas mentorias, alguns vídeos, desculpa, com mentoria da universidade, eu falei bastante sobre as duas possibilidades de bolsa, que é quando você aplica para o governo e o governo direciona para as universidades, e quando você aplica para as universidades e tem que pedir bolsa separado depois que já é aceito. Esse processo, então, que é você primeiro aplica para a bolsa, para o governo, e eles direcionam para a faculdade, eu considero muito mais fácil, porque você tem muito trabalho só. Você aplica só uma vez. Agora, quando você vai aplicar para universidades distintas, você primeiro tem que fazer todo o processo de aplicação, independentemente de cada faculdade, e depois ainda solicitar o pedido de bolsa. Então, é um trabalho duplo. É por isso que quando eu comecei a falar sobre as aplicações de bolsa, eu considerei que esse tipo de bolsa é mais fácil, pela logística da aplicação. Gente, eu falo muito rápido, vocês têm que me dar uns toques aqui. Você pode repetir o nome desse pessoal que seleciona? Posso, vou até voltar aqui para você ver. São os Sending Partners. Eita, aqui, ó, Sending Partners. Naquele site que eu mostrei para vocês, de onde vocês fazem a aplicação, também tem os nomes dos Sending Partners e tem os e-mails das pessoas que vocês têm que contatar. Então, você quais as melhores universidades para engenharia civil e elétrica? Olha, as universidades aqui, elas são basicamente, assim, niveladas. A única diferença é que a Universidade de Budapeste, que é a central, eles têm um reconhecimento maior nesses rankings internacionais, porque eles são a maior, então eles também têm dinheiro para pagar posicionamento nos rankings, né? Porque não sei se vocês sabem, mas para entrar nos rankings tem todo um processo, uma burocracia, e não são todas as universidades que optam por entrar nesses rankings. A Universidade de Budapeste é muito boa, o curso é bem difícil. Eu não sei, mas eu ouvi dizer o ano passado que eles não estão aceitando mais aplicação para a minha universidade agora, onde eu estou estudando aqui, que é uma cidade no interior, uma cidade no sul da Hungria, que é a Universidade de Pest. Então, para engenharia, me parece que agora são todas em Budapeste e em algumas outras cidades aqui ao redor. Eu não te dou 100% de certeza, porque vai depender do application desse ano, quando eles abrirem, para a gente ter certeza ou não se vai realmente ser assim ou não. Peraí, gente, deixa eu me localizar aqui nos comentários. Tem oportunidade de trabalho na área do direito. Oi, Ingrid. Então, aí é que tá, né? O que acontece é, se você vai se você vai estudar aqui, né, na área de direito, fazer mestrado ou PhD, você não precisa muito se preocupar com essa questão de validação, né? Agora, se você vai procurar oportunidade de trabalho, aí é que tá. Com o diploma do Brasil, você não consegue atuar na área de direito. É a área de direito e de medicina. São essas duas as mais chatinhas que tem esse empecilho de validação de diploma na Europa. Então, assim, a não ser que você vai trabalhar em lugares como a ONU, por exemplo, já são instituições mais modernas,
ou algum tipo de startup que precisa de algum tipo de advogado e tem a maior flexibilidade, você consegue sim encontrar oportunidade de trabalho. Porém, como o direito é uma área muito tradicional e geralmente quem contrata são essas corporações mais conservadoras, eles pedem o reconhecimento do diploma europeu. Então, essas duas áreas, medicina e direito, que eu até comentei alguns minutos atrás, são as mais problemáticas para validação de diploma brasileiro aqui na Europa. Então, para quem faz medicina, o que eu sugeriria é terminar e fazer uma especialização aqui, e para quem faz direito, fazer um mestrado ou PhD e tentar emprego nessas empresas que já são mais flexíveis, não tão conservadoras. Quando anexa o TOEFL? Você tem até o final de fevereiro para começo de fevereiro, desculpa, para anexar todos os documentos. Então, já é interessante vocês procurarem as datas de provas. Gente, desculpa, de novo, tem até o dia 15 de janeiro para fechar a aplicação de todos os envios de documentos, tá? Inclusive, deixa eu compartilhar aqui com vocês uma outra tela que tem todas as deadlines. Tá compartilhando aqui? Peraí. Peraí, gente. Vou compartilhar tudo que aí vocês conseguem ver quando eu mudar. Ó, esse aqui, ó, eu vou deixar o link para vocês também. Não sei se vocês vão conseguir ler tudo, porque tá bem pequenininho para mim e eu imagino que para vocês esteja menor ainda. Essa aqui do meio em vermelho é a deadline de aplicação para envio dos documentos. Então, aqui é o dia 15 de janeiro de 2019, no caso. Esse aqui era do ano passado. Então, tem até o final desse ano, até 15 de janeiro de 2020, para enviar tudo. Aqui eu peguei do ano passado, porque era o que estava no site deles. Então, só respondendo de novo e deixando bem claro que todos os documentos, então, eles têm que ser enviados até o dia 15 de janeiro de 2020. Nossa, gente. Peraí, deixa eu me localizar aqui. Se o professor que eu quiser que faça a carta de recomendação não estiver mais ensinando na escola, eles ainda aceitam? Olha, Bárbara, se o seu professor esteve na sua escola no mesmo tempo que você teve, que comprove, claro, que ele tem comprovar que ele atuou como professor, eu não vejo nenhum problema dele escrever. Nessa prova, pode cair conhecimento específico de mecânica do fluido? Se você estiver fazendo mestrado e se a sua área for dentro da engenharia, dentro dessa área de mecânica dos fluidos, provavelmente eles vão perguntar. Mas assim, se for mestrado e se a sua área que você esteja interessado inclua mecânica dos fluidos como um conhecimento básico. Saúde, esportes e trabalho de reabilitação esportiva. Sim, eles têm a faculdade de biológicas e aí tem o curso de educação física e esportes, são dois cursos separados, eles também aceitam estipêndio. Pode contar como foi com você? Como foi o processo de bolsa, o processo de aplicação, como foi minha chegada, enfim, contar tudo então. Bom, eu comecei a aplicar então no final de 2018, recebi minha bolsa em 2019 e me mudei no final de 2019, em agosto, desculpa. Para mim foi assim, muito surpresa, porque eu não estava realmente esperando que eu seria selecionada. Então, eu apliquei meio desesperançosa e quando eu recebi a notícia. Inclusive, uma outra questão que eu quero falar eles falam que eles comunicam a bolsa até junho. Gente, é mentira. Eles podem demorar sim, porque eu recebi a minha notificação já era agosto. Então, já tinha achado que eu nem tinha sido selecionada. Mas eu recebi em agosto, eu estava na Noruega. Eu voltei para o Brasil, passei uma semana no Brasil, tive que decidir toda a minha vida, toda a mudança em uma semana
e me mudei de novo para a Europa de vez. Então foi assim, um processo bem caótico, mas o envio de documento em si, as provas e a entrevista é bem tranquila. Hungria é um lugar bom para estudar business. Sim, existem. Nossa, a faculdade de business é linda. Tem muito amigo meu que faz business lá. Eles têm parcerias com várias empresas, então se vocês consideram que isso é um ponto positivo, com toda certeza é um lugar bom para estudar business. Existe um site de documento com dicas para a prova e conteúdo antes para ser estudado. Sim, na Narelli, não sei se eu falei certo seu nome, desculpa, mas eles disponibilizam, sim, quando eles mandam para você o link da prova, que eles falam que você foi selecionado para a prova, eles têm uns modelos para você praticar. Então você consegue praticar até 2 vezes durante, acho que 2 semanas antes da prova. Fiz tecnólogo em gestão financeira. Pedro, infelizmente, eles não reconhecem tecnólogo. Eles não reconhecem? Tá certo essa frase. Gente, desculpa ficar me corrigindo, mas é porque depois de um tempo que você só usa inglês, o português fica péssimo. Mas, enfim, eles não reconhecem o tecnólogo como um curso de graduação. Então, é por isso que você não pode aplicar como pós ou mestrado. Bárbara, excelente pergunta. Tem opção de alojamento da própria universidade? Tem. E é assim, o que acontece? Quando você recebe essa bolsa, você tem que obrigatoriamente ficar no dormitório pelo primeiro semestre da sua graduação. Então, assim, você chega, você já vai ser. Quer dizer, desculpa. Se você se inscrever para o dormitório, você tem que ficar no dormitório até 6 meses de quando você chega. Se você não se inscrever para o dormitório, você não precisa ficar 6 meses, mas eles oferecem essa possibilidade, então. E durante esse período de 6 meses, você vai receber só metade da sua bolsa. Então, por exemplo, de 83, você vai receber 41.500 da sua bolsa, porque metade vai para o dormitório, metade vai para você. Caso você não diga que você tem interesse no dormitório, quando você recebe a bolsa, você vai receber a bolsa integral, mas aí você vai ter que procurar apartamento e, enfim, flat para alugar. Ótima pergunta. E necessariamente, então, só para reafirmar, quando você diz que você quer o dormitório, você fica primeiro semestre obrigatoriamente no dormitório. E aí depende muito de você também analisar se você acha válido ficar no dormitório ou não. Porque cada pessoa é uma pessoa, né? Eu, por exemplo, não gostei do dormitório, porque eu gosto da minha privacidade, gosto de ter minhas coisas e tal. Mas tem gente que amou, que não queria sair do dormitório, que era ótimo para fazer amigos e, enfim. Depende muito também do corredor que você fica, do andar que você fica, porque tem uns que são mais confortáveis, tem uns que não são tão confortáveis. Os dormitórios, eles geralmente, o meu, por exemplo, eu não compartilhava quarto, mas eu compartilhava banheiro, que eu achei horrível. A minha amiga compartilhava quarto só com uma pessoa, tinha banheiro no quarto, mas compartilhava a cozinha, que ela também não gostava. Nesse mesmo dormitório que eu fiquei, tem a opção de você ter a cozinha e o banheiro dentro do seu quarto e compartilhar só com mais uma pessoa. E eu conheço gente que amou o dormitório, que saiu depois pro flat, mas vivia voltando pro dormitório para conversar com a família, enfim. Só para te dar um panorama aí de como funcionam os dormitórios. Summer Job na Hungria, aconselho é fácil. Sim, tem muita oportunidade de Summer Job. Tanto, no caso aí você fala sobre Summer Job profissional ou acadêmico. Porque o acadêmico, para ser sincera, eu não conheço muita gente que faz Summer Job acadêmico, mas profissional sim, porque é o que eu procurei, o que meus amigos procuram. Então, acho bem plausível, assim, não é uma coisa muito difícil de conseguir, não. Juan, perguntando sobre cursos de curta duração. Sim, existem. Se vocês conhecem a Gabi, a outra mentora, provavelmente vocês conhecem, né?
ela também está vindo para cá, ela chega em janeiro e o curso dela é de curta duração, ela fica 6 meses só. E o requisito de aplicação é o mesmo desse, mas é a hora que você vai escolher lá naquela listinha que eu mostrei no começo, dos links das universidades, aí você seleciona com curso de curta duração e não com graduação full-time. Bom, o que seriam esses cursos Continuing Education? Se você puder me dar uma, uma descrição melhor. Porque, assim, você tem a possibilidade de cursos profissionalizantes, de cursos especializantes, então depende muito, porque, assim, esse termo pode ser usado só no Canadá, só na Universidade de Toronto. Então, se você puder me dar um contexto, posso te responder com mais clareza. Não. Ó, essa ajuda financeira, ela não é suficiente para custear toda a sua alimentação do mês. Eu diria que você teria que usar pelo menos uns R$ 500, R$ 500 extras do Brasil, para poder custear totalmente a sua alimentação, totalmente o seu custo de vida aqui, além da bolsa, claro. Gente, eu acho que eu respondi todas as perguntas, né? Se vocês tiverem mais alguma questão, me perguntarem. Deixa eu subir aqui para ver se não ficou muito para trás. Eu acho que não ficou nenhuma pergunta para trás. Ô, Rohan, então, esses cursos de 3 meses, eles não são comuns aqui não, tá? E não diria nem só na minha universidade, mas em qualquer outra aqui da Europa. O que eles oferecem são os summer courses, né? Que aí você faz durante o verão, de 3 meses. Mas não são cursos, por exemplo, do ano todo, igual esses que o Matheus tem ensinado, são os cursos rapidinhos. E geralmente eles são pagos, né? Esses tipos de cursos. Eles oferecem bolsas, por exemplo, como na Dinamarca, que é para estudantes brasileiros para passarem 3 meses lá durante o verão, e eles oferecem bolsa, claro, mas é um curso esporádico, assim. Eles não têm essas. Na minha universidade, né? Na Hungria, em geral, não tem essa possibilidade de fazer um curso só de 3 meses que não seja summer course. É permitido trabalhar no campus. Sim, é permitido trabalhar, você pode trabalhar metade da carga horária, né? Tipo, então, de 40 horas semanais, você pode trabalhar 20 horas, que desde que não comprometam os seus estudos. Você vai mandar os links, sim. Vou pedir para a Mai encaminhar para vocês. Tem Work on Campus, sim. Tem duas possibilidades que já me vieram à mente aqui para trabalhar na faculdade, que são para ser mentor. Então, por exemplo, quando chegam alunos novos, você se inscreve para ser mentor e aí você cuida desses alunos durante um semestre até eles estarem totalmente adaptados à faculdade, né, já não terem mais dúvidas. E aí você recebe por isso durante 6 meses. Mas existem outras possibilidades, tipo trabalhar na biblioteca ou na cantina, dentro da universidade. Como já vamos formar em direito, se eu quiser fazer no ensino médio. Você só pode fazer no ensino médio se você for aplicar para graduação. Porque se você for aplicar para um mestrado, tem que ser necessariamente do seu curso de direito bacharel.
Gente, ficou mais alguma dúvida? Algo que eu não falei, ou algo que eu falei muito rápido, porque eu tenho esse problema de falar as coisas muito rápido, e às vezes pular algum detalhe que vocês não entenderam. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar aqui, que a gente tem mais 3 minutinhos, então posso fazer contato para ter apoio estratégico. Então, seria uma questão de networking, Bruno? O que você quer dizer com contato, apoio estratégico? Ou na parte do Sending Partners, por exemplo? O processo de inscrição no MED é por esse site. A faculdade de medicina, ela recebe a application de uma forma diferente, Jadson. O que a gente pode fazer na próxima aula é marcar uma aula só sobre isso, de aplicação para MED, porque eles têm um programa diferente, alguns detalhes a mais da aplicação de MED. Então, são vários aspectos que mudam, então se a gente pudesse falar numa próxima aula, ou inclusive se você precisar me chamar na mentoria, eu posso te dar mais detalhes de como fazer essa aplicação. Network. Ô Bruno, assim, networking sempre é bem-vindo, né? Eu só não entendi em qual contexto você quis dizer, de tipo, se esse networking seria para te ajudar a conseguir emprego, se seria para te ajudar a entrar na faculdade, enfim. Networking só para, assim, ser sincera, né? Networking é sempre bem-vindo, sempre vai te ajudar. Claro que você tem que ser muito sincero, procurar ser sempre honesto e sincero com as pessoas, para não também ser, tipo, procurar alguém só pelo interesse. Então, é válido aí, de qualquer forma. Como faz para ter carta de recomendação que faz um tempo que eu me formei no ensino médio? Olha, Ingrid, o mais ideal, o mais indicado seria você procurar esses professores, né, que provavelmente eles ainda estejam lecionando na sua escola, né, na escola que você estudou. E aí seria no caso, então, para você fazer graduação mesmo, né. Se você fez algum outro curso, depois disso, tem muito tempo, você pode até entrar em contato com os organizadores do seu Sending Partner e perguntar se você poderia enviar uma carta de recomendação de algum outro professor que você teve, de algum outro curso que você fez depois da graduação. Mas o indicado é você procurar, sim, alguém da sua escola. Como funciona na Dinamarca? Olha, seria excelente. Dinamarca e Noruega são maravilhosos também. Ah, ótimo, Jasmine. Pode me chamar lá, a gente conversa melhor sobre MED durante essa semana, porque, pra ser sincera, MED é sempre mais chato, né? Tipo, mais chato no sentido de aplicação e processos assim, de documentação. Não só no Brasil, mas na Europa e nos Estados Unidos. Sempre foge do padrão tradicional de aplicação. Então, para te orientar melhor, a gente conversa depois na mentoria. Desculpa, no suporte. Ah, pode ser. Pode me chamar também para o curso de Direito, Vitória. Show de bola, gente. Me chama na mentoria, me chama no suporte, sempre confundo. Me chama no suporte que a gente tira essas dúvidas, então, de direito e de medicina, que fogem um pouco do padrão, apesar da questão do direito, você consegue aplicar para essa plataforma que eu te mostrei, ou Vitória? É só mais a questão, então, de validação de diploma, de direito e tal, para quem já se formou na graduação, certo? Então é isso. Eu vou parar aqui de compartilhar minha tela. Gente, fechando então, acabando no horário certo aqui. Para mim já são 10 horas da noite, para vocês 6 da tarde no Brasil. Se ficou alguma dúvida, principalmente Vitória e Jadson, sobre médio e direito,
sobre validação de diploma de direito de graduação e sobre aplicação de MED, me chama no suporte, que a gente direciona melhor vocês, porque é uma coisa mais específica. E, gente, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha respondido a maior parte das dúvidas de vocês, tenha mostrado realmente como é que funciona quanto à bolsa, né? E dizer que apliquem, porque a Hungria é um país que tem recebido muitos imigrantes, é um país que está se tornando cada vez mais multicultural, com gente de todos os cantos do mundo. Para quem está procurando aí experiências multiculturais, é uma excelente opção. E, enfim. Jadson, só pede para falar comigo no suporte, só para responder você aqui rapidinho. Pode mandar, digita lá a graduação, tipo no número que geralmente eles pedem, né, para digitar, e aí você pede para falar comigo que eles vão te direcionar diretamente, tá? Obrigada, gente, obrigada pela atenção de vocês. Bom final de semana, e é isso. Tchau.